Todo ano a EDMC ela traz temas muito relevantes à nossa vida espiritual. Sempre para a nossa vida espiritual. O ano passado foi sobre tempo. Já falamos sobre... Obrigado. Sobre como cuidar do tempo, como usar o tempo a nosso favor. E esse ano o nome principal é Prosperidade Plena. E quando você ouve falar de prosperidade plena, você percebe que, se você está atento às programações da igreja, durante esse ano nós tivemos os 10 dias de oração, que foi com o tema Vida Plena. E Deus quer cuidar da nossa vida como um todo, em todos os aspectos, em todas as áreas. A vida espiritual, o momento espiritual é o mais importante, é claro. Nós precisamos ter saúde, precisamos ter uma vida financeira equilibrada, precisamos cuidar do nosso corpo, para que a gente tenha essa vida plena. E a prosperidade, quando a gente para analisar, você percebe que prosperidade é algo que você vai ganhar, você vai vivenciar e você vai ter a mais do que às vezes você é preciso. E Deus quer que nós possamos ganhar vida plena, ter vida plena. Mas ginástica espiritual. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Timóteo 4, 7 a 8. Esse é um versículo que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Não, pega a água para mim, por favor, ali, não deixa. Todo mundo conhece. Mas quando eu entrei na igreja, alguém falou sobre esse verso, obrigado. E eu percebi que existia umas pessoas que enxergam ele de uma forma totalmente controversa do que Deus quer falar para a gente. Nós vamos ler agora, mas eu peço que você feche seus olhos e vamos orar um pouco agora. Querido e bom Deus, louvado seja o teu santo nome. Gratos a ti, Senhor Deus, pela tua presença em nosso meio, pelo Deus que tu és. A tua palavra está sendo aberta, será ministrada, que ela seja ministrada pelo teu Santo Espírito. Que essa mensagem ela possa alcançar os nossos corações. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. E diz assim na versão aqui: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem uma promessa tanto para a vida presente quanto para a vida futura. E em determinado momento, quando eu cheguei na igreja e eu vi que tinha irmãos falando assim: olha lá, para que esse povo está fazendo exercício? Não vale de nada. Não tem nada, você não ganha nada. Deus está querendo que você viva só a base da palavra. E precisa ser sim. Mas você não precisa perder tempo fazendo exercício. Por muito tempo, a igreja também, de certa forma, negligenciou a importância do exercício físico. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar, falava-se muito de alimentação. Alimentação, alimentação, alimentação. E não está errado. Mas a gente precisa colocar tudo nos pontos certos. O exercício físico tem também a sua importância na nossa vida. E aí eu vejo hoje a igreja já preocupada, criando ações para incentivar a frequência da atividade física. Mas Paulo aqui, ele está dizendo que não é que o exercício físico não tem serventia. Primeiro, a gente precisa entender o contexto. Em que tempo Paulo estava falando isso? Para que povo Paulo estava falando? Os gregos, naquela época, sim, eles faziam os exercícios físicos para quê? Para cultuar o próprio corpo. Tem alguns escritores que dizem que eles faziam isso até sem roupa, despidos, para mostrar o corpo. Paulo está falando isso. E Paulo está colocando na balança, sim, e certamente, que quando você coloca em um lado o exercício físico e do outro lado a piedade, que é o amor de Deus, é claro que o amor de Deus vai ser sempre muito mais importante. O amor de Deus sempre vai vencer porque é Deus. Deus é amor. Então, ele está falando assim, primeiro exercite-se na piedade, exercite-se no amor. Cuide das pessoas, ame as pessoas. Mas ele não está falando que você não precisa fazer exercício.
Quando eu olho para o irmão Geraldo ali, eu acredito que o irmão Geraldo faça mais barra ali do que um bocado aqui. O irmão Geraldo já vai com quantos anos? Será que era só fruto de uma só alimentação, só exercício, é trabalho? Nós precisamos, sim, colocar a importância, porque o exercício físico ele é importante. E eu vi que esse mês a igreja está sendo muito abençoada. Não sei quem já prestou atenção, mas parece que estamos no mês da mordomia. Não é? O primeiro tema que veio aqui sobre alimentação, cuidar do corpo, mordomia. Semana passada, mordomia de novo, cuidado do corpo. E agora mais uma vez. Certeza que Deus quer falar muito forte para a gente. Porque quando Deus repete as coisas na Bíblia, é certeza que Ele quer te chamar a atenção, não é? E se Ele está trazendo 4, por quem vem mais um ainda no próximo sábado, é porque a igreja de Jardim Guanabara está precisando rever algumas coisas. A igreja, não estou falando vocês, eu estou me incluindo junto. Nós precisamos rever algumas coisas. E Deus quer falar para a gente hoje que o exercício físico, sim, ele é importante. Nós somos templo do Espírito Santo. Paulo depois lá vai falar, cuide do seu corpo, você é templo do Espírito Santo. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde ela percebeu que muita gente estava morrendo e muita gente morre, a maioria das pessoas, porque falta de exercício. Não é o exercício que salva, mas o resultado, a resposta do exercício em seu corpo é o que faz que você não adoeça ou que às vezes você também combata, o seu corpo possa combater algumas doenças. E aí ele começou a falar assim para o povo, gente, vamos lançar um dia aqui para incentivar. Não fique achando que a igreja vai te dar exercício todo dia. Não fique achando que a política pública vai te dar exercício. Mas eles lançam os dias principais para quê? Para que você, daquele dia, lhe dê um start. Se você não está fazendo, fala assim, epa. Veja que em outubro rosa é o tempo que as mulheres fazem mais exames. Não é isso? Em outubro? Por conta do outubro rosa. Então Deus está falando assim, ó, aí a igreja pegou, aí a Organização Mundial de Saúde falou assim, você que mora longe, você que trabalha distante, se você vai de carro, pare um carro um pouco antes, termine andando, suba de escada, não vá de elevador, porque a questão de deixar de fazer exercício, ele vai te trazer muitos problemas. Nós estamos falando, eu vou falar aqui bem resumidamente, mas vocês vão receber alguns materiais depois. E o importante que fique é a mensagem central. Nós precisamos cuidar do corpo. E eu cuido do meu corpo fazendo exercício físico apenas uma vez por semana, é o ideal, tá tudo certo. É isso? Um dia na semana, não vai. 2 dias na semana, mas não é o ideal. 3. Nós temos que chegar a 6. Vou falar aqui logo, 6. Para ganhar tempo, 6. 6 dias na semana. É claro que, se você falar assim, não tenho tempo, questão de prioridade. Você já ouviu falar aquilo? Questão de prioridade. Os estudos hoje ensinam que você não precisa fazer exercício mais 1 hora por dia. Mas isso aí depois a gente vai no Movimento da Guanabara, que eu espero que a igreja abrace, que a gente comece logo. Eu vou estar falando para vocês que a gente não precisa fazer mais 1 hora de exercício. O tempo está tão corrido, mas a ciência tem ajudado a gente de que quando você faz com 20 minutos, com intensidade, é o suficiente. Mais do que quem faz exercício 1 hora, 1 hora e meia sem intensidade. 20 minutos. 20 minutos. Todo mundo tem 20 minutos para fazer exercício. Porque eu tenho certeza que a maioria passa mais de 20 minutos no celular. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Pegou pesado? Mas tem que ser, né, tio Paulo? Então, faça exercício 6 dias na semana. Cuide do seu corpo. Quando você não faz exercício, você adoece? Adoece? Seus músculos atrofiam? Você fica cheio de toxina? Aí, sua mente fica como? E aí você fala assim, Deus não fala comigo. Deus está falando com você o tempo todo. Mas você está colocando barreiras para você ouvir a voz de Deus. Você está criando coisas que fazem com que você não ouça a voz de Deus. Senhor, fala comigo. Aí eu me entupo de açúcar, eu não faço exercício, eu como errado. Deus vai falar, mas você não vai ouvir. Então, quando você deixa de fazer exercício, você vai adoecendo, vai atrofiando, não é isso? Então, pronto.
Eu não vou falar mais de exercício aqui agora. Eu só quero que fique claro para vocês a importância. E o que é que tem isso a ver com a vida espiritual? Se você não consegue se ajoelhar, se você não consegue conectar, concentrar, porque os seus músculos, o seu corpo está doente, porque sua mente está doente por falta de exercícios também, você não vai ter uma vida espiritual saudável. Vai ter? Você não vai ter a vida espiritual saudável. Para a gente ter a vida espiritual saudável, a gente precisa cuidar do nosso corpo, não é? Mas o tema de hoje não é exercício físico, não é ginástica de academia, é ginástica espiritual. Mas se eu não consigo, se eu não cuido do meu corpo, eu não tenho uma vida espiritual saudável. Mas qual seria essa ginástica espiritual? Alguém aqui pode me responder o que vem na sua mente quando eu falo ginástica espiritual? Pronto. Exercícios. Eu coloco você no meio de novo? Pronto. Quem é do tempo de Carlos vai lembrar que quando ia para a escola e chegava, ia para casa, os professores passavam o quê? Exercícios, não é? Para quê? Para fortalecer, fixar, né, irmã Graça? Você que é professor, mas hoje não é isso. No meu tempo agora é tarefa. Mas eu estou pegando no tempo de Carlos. O tempo de Carlos era exercício. Nós precisamos fazer o quê? O nosso corpo ganha músculo fazendo o quê? Treinando, exercício físico. A nossa vida espiritual, ela também vai ter ganhos só a partir do momento que a gente começa a exercitá-la. Estudo da Bíblia. Oração. Não era só o oração, testemunho, missão. A gente precisa pôr em prática. Quando eu falo para você um dia só, exercitando o corpo, você vai ter os benefícios? Leia a Bíblia um dia só. Ore só um dia na semana, tá tudo certo? Ore sem cessar. Aí não são só 6 dias, são 7 dias. Aí não são só 20 minutos, é o tempo máximo que você conseguir. Lembra de prioridades que eu falei no instante? A vida espiritual é da mesma forma. Você não tem tempo quando você não coloca como prioridade. A vida cristã, ela precisa ser feita. Se eu não treino, o meu músculo faz o quê? Atrofia. Se eu não oro, se eu não estudo a palavra, a minha vida espiritual vai fazer o quê? Atrofiar. Vai morrer. Vai deteriorar. Então o convite hoje é para que... O irmão Geraldo quer... Isso. Sabedoria. Ouçam, viu? E a vida espiritual da mesma forma. Nós precisamos exercitar. Precisamos orar diariamente, em todos os momentos. Não precisa estar de joelho em todos os momentos. Aí eu vou falar assim, gente, quem não treina, quem não tem um corpo sadio, começa a ajoelhar para você ver. Começa a orar de joelho, daqui a pouco o corpo está todo tremendo. Você nem lembra mais o que você está falando com Deus. Porque você está mais preocupado com o seu corpo, porque seu corpo está tremendo. A vida espiritual, ela está conjugada à nossa vida, saúde física. Pode. Não continua. Uhum, entupi. Bom, bom, eu vou falar rapidinho, mas depois eu converso com a senhora. Todo mundo precisa fazer exercício de peso. De peso. Musculação. A gente aprendeu a dizer que o melhor exercício é a caminhada. Ellen White, ela orienta a fazer a caminhada. Sim. Mas ela fala que o melhor trabalho é o trabalho braçal. Melhor exercício. Mas a gente hoje não tem a oportunidade de estar no campo o tempo todo. Mas aquilo ali é o quê? Botando músculo para trabalhar. Você faz uma caminhada, você está usando os membros inferiores. O seu corpo está trabalhando fisiologicamente. Mas o músculo, membros superiores, não está sendo trabalhado. Então a gente precisa, sim. Isso aí é uma orientação que a gente precisa fazer. Academia, ou em casa pegando um peso, fazendo as coisas orientadas, é claro, mas é preciso fazer. A caminhada, ela é boa, ela traz os benefícios quando você faz ela com uma intensidade. Eu tenho uma amiga que eu sempre falo, todo EDMC eu falo.
Ela saía de casa, cansada, ela vou caminhar, parecia que ela ia cansada. E ela voltava descansada. Porque a caminhada dela era muito tranquila, ela conversava mais, prestava mais atenção nas coisas, do que estava focada na caminhada. Então, você precisa ter intensidade. Eu falo de intensidade na vida, nos exercícios físicos, porque a gente precisa ter intensidade para você ter a resposta fisiológica. Então, por isso que eu falei, às vezes 20 minutos com intensidade vale mais do que quem fez 1 hora e meia sem a intensidade. E aí eu pego esse nome intensidade e eu quero que você guarde isso, porque a sua vida espiritual precisa ser intensa. O seu exercício espiritual precisa ser intenso. Precisa ser intenso no estudo e não na leitura da Bíblia. Precisa ser intenso nos momentos de oração. Precisa ser intenso nos momentos de testemunho. E precisa ser muito intenso também para a missão. Às vezes a gente tem se acostumado a querendo buscar, a engordar, a estar obeso espiritualmente. Quem só come e não treina, fica obeso. A tendência é que a obesidade chegue. Não é, doutor Venâncio? Da mesma forma, a vida espiritual, a obesidade, ela não faz bem. Se você só pega e adquire só para você, só comendo a Bíblia. Coma a Bíblia, coma a Bíblia. Saiba tudo da Bíblia, saiba tudo de profecias, saiba tudo. Mas não faz a missão, não faz sentido. A sua vida vai ficar atrofiada, a sua vida espiritual. Nós estamos aqui por um propósito. É levar a mensagem do Evangelho adiante. A vida espiritual. Amém. Mas... É isso. Então, nós precisamos exercitar a vida espiritual, estudando, buscando, santificando, mas envolvidos na missão. Envolvidos na missão. Testemunhando o que Deus fez. Os testemunhos levam a gente a lembrar, como na lição nós vimos, os memoriais que Deus fez na nossa vida. O testemunho não fortalece apenas quem está ouvindo, fortalece mais quem está falando, porque aquilo ali faz você lembrar de tudo que Deus tem feito na sua vida. Então hoje, eu quero que vocês saiam daqui hoje, é claro, que lembrando que existe, que tem a importância do exercício físico. Vida espiritual está alinhada à sua saúde física. Sua vida espiritual, você vai ver um pouco mais na frente, está alinhada à sua vida financeira também. A sua vida espiritual está alinhada à forma como você se alimenta. Mas o momento que eu estou falando aqui é que faça exercício físico. Eu tenho orado e Deus tem colocado no nosso coração para a gente voltar a fazer o movimento da Guanabara. Vou abrir para o pessoal do Vila América, Morada dos Pássaros. É um incentivo para que a igreja faça exercícios. E você vai ser beneficiado com os exercícios. Mas o maior propósito é que a gente alcance pessoas que ainda não estão aqui. Faz também. Uhum. Abraçou isso. Mais do que só cuidar do nosso corpo, é cuidar também do corpo e da vida espiritual daqueles que estão lá fora. É convidar quem ainda não conhece. É trazer essas pessoas para que nesse momento a gente possa testemunhar, a gente possa pregar. Não é só um projeto, é algo que Deus tem no coração, que colocou no meu coração, que é para a gente levar a mensagem de Deus. Naquele momento que a gente fez, começou, não foi o Wesley, até hoje a gente tem pessoas que fizemos amizade naquele período e que a partir daquele momento começaram a ter uma conexão com Deus maior do que antes. Não é só exercício, é também exercício. Mas a gente precisa sair daqui hoje entendendo que nossa vida espiritual ela precisa estar intensa, com a vida intensa. Intensidade, tanto no estudo, quanto na pregação, quanto no testemunho. Nós possamos sair daqui hoje abençoados, nos sentindo abençoados, porque Deus tem cuidado de nós. Porque se não fosse o cuidado de Deus por nós, o cuidado que a gente não tem conosco mesmo, a gente não estaria aqui. Então sai daqui hoje e receba também as outras mensagens aqui, com a certeza que Deus não está te chamando, dando puxão de orelha, Ele está com amor, cuidando de cada um de nós. Eu convido você a ficar de pé, se é o seu desejo,
sair daqui hoje ainda mais, com mais sede, com mais desejo, de uma vida mais intensa ainda no seu exercício. Estudo da lição na escola sabatina, estudo da Bíblia, oração, testemunho e missão. Coloque tudo isso em prática todos os dias na sua vida. E a sua vida espiritual vai ter uma prosperidade plena, e a sua vida como um todo também. Não esqueça e também não rejeite o exercício físico. Querido Deus, louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor, com todo amor, tem falado a nós. Para uns, foi um puxão de orelha. Para outros, apenas a mensagem de que o Senhor confirma que estão no caminho certo, fazendo aquilo que o Senhor pediu. Para aqueles que ainda não executam os teus mandados, que o Senhor possa nos dar força para fazer aquilo que tu queres, para cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para também cuidar da nossa vida espiritual. Aqueles que já fazem, não fazem por mérito próprio, nem por força própria. Que eles possam continuar, Senhor Deus, entendendo que tudo isso e toda essa força vem do Senhor. Que possamos ser inteiramente dependentes de Ti. Que a Tua mensagem de hoje, ela possa fazer morada em nosso coração. Que possamos ter aprendido e que possamos aprender com as demais. Mas mais do que aprender, mais do que ouvir, Senhor Deus, que possamos pôr em prática. Porque só assim, Senhor Deus, seremos abençoados pelas Tuas promessas. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Que nada nem ninguém tire o nosso foco de Ti aqui hoje. Que o Teu nome seja honrado, louvado e glorificado aqui neste altar. Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus.